Bem, amigos do canal GB, vamos lá? Pois é, para falar de mais uma derrota da seleção brasileira. Não é só mais uma derrota, é histórica essa derrota. Assim como foi contra o Uruguai, assim como foi o empate em casa contra a Venezuela. Porque nunca na história das eliminatórias a seleção brasileira perdeu 2 partidas seguidas. Isso nunca tinha acontecido. Nunca a Colômbia tinha vencido a seleção brasileira em jogos de eliminatória. Então tudo vai acontecendo, é um bolo, uma soma de coisas que vem de erros, que vem de absurdos, que vem de tomadas de posições erradas. Então, não adianta colocar 4 atacantes, não adianta... não, vamos jogar com o Vinícius, vamos jogar com o Rodrigo, vamos jogar com o Martinelli, vamos jogar com o Rafinha, vamos embora para cima deles, vamos subir com os homens do meio campo, subir com os laterais, todo mundo para cima. Durou 5 minutos. A seleção brasileira conseguiu jogar melhor do que a Colômbia 5 minutos. Uma primeira jogada, um toque de calcanhar muito bom do Rafinha, um cruzamento que o Vinícius teve a chance de fazer de cabeça, cabeceou por cima, e depois uma ótima jogada daquilo que o Diniz imaginava que pudesse acontecer. Sim, ofensivamente poderia acontecer. A jogada do Vinícius com o Martinelli, o toque, a finalização, 1-0 Brasil com 4 minutos de jogo. Acabou. Porque seria possível fazer algumas jogadas ofensivas, mas para isso precisaria ter mais domínio no meio campo. Não dá para jogar com 2 volantes. Não dá para jogar com o André, com o Bruno Guimarães, contra 5 jogadores da Colômbia, contra jogadores de nível, contra a velocidade que a Colômbia sobe pelas laterais do campo, as oportunidades que teve. 2-1 foi pouco. Olha, depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, não temos time. Volto a repetir, não temos time. Depois da derrota contra o Uruguai, eu disse, talvez tenha sido a pior seleção brasileira que eu vi jogar. Eu tenho mais de 40 anos acompanhando a seleção brasileira. Foram 40 anos narrando a seleção brasileira em todos os jogos. Eu dizia, depois do jogo contra o Uruguai, talvez seja o pior time brasileiro que eu vi jogar. Volto a repetir, não temos time, jogamos mal demais. A seleção foi dominada o tempo inteiro pela Colômbia. Olha, o Alisson fez uma belíssima partida, andou pegando bolas importantíssimas ali, e os 2 gols de cabeça, ele não podia fazer nada. Mas a Colômbia sobrou, a Colômbia foi melhor na defesa, a Colômbia foi melhor no meio campo, no desarme, na marcação, na agressividade, na criação, no ataque, na velocidade. Olha, se não me engano, foram 26 finalizações da Colômbia contra 10 ou 12 da seleção brasileira. Isso não é o futebol brasileiro, gente. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o Diniz faz o Fluminense jogar, levou o Fluminense à conquista da Libertadores, uma final histórica contra o Boca. Ótimo, muito bom. Mas ele tem quase 2 anos de trabalho no Fluminense. Não dá para esse futebol autoral, para esse futebol de você juntar jogadores numa lateral do campo, fazer inversões, jogar com 4 atacantes, deixar um espaço ali, querer que esses jogadores acostumados a criarem jogadas de ataque venham buscar a marcação. O Brasil deixava o espaço todo para a Colômbia jogar. Por quê? Porque ele tem quase 2 anos de Fluminense para fazer o Fluminense jogar daquela forma. O André deu uma entrevista à Globo, muito bacana, dizendo que essa coisa de sair tocando a bola, o risco que a torcida às vezes se assusta, eu fico nervoso, acho que você em casa também fica, mas que nos treinos do Fluminense, que treina demais, que trabalha demais, ele põe até 13 jogadores na marcação contra 11 do time titular, para ficar ainda mais difícil. E o André diz assim, quando chega no jogo, parece que a gente tem mais espaço, mas isso é quando se tem tempo para treinar. Não dá para pegar o trabalho feito no Fluminense e trazer para a seleção brasileira com 2 dias de treino, com 2 treinos, sem poder forçar muito, sem poder cansar os jogadores antes, porque a partida todo mundo sabia que seria um ritmo muito forte. E olha, só para quem foi já transmitir algumas vezes em Barranquilla como eu, sabe o calor, a umidade e a dificuldade que é jogar por lá. A última vez que o Brasil ganhou da Colômbia, na Colômbia eliminatórias, foi em 2003. Nós tivemos 20 anos, 2-1. Um gol do Ronaldo Fenômeno, outro gol do Kaká. Ou seja,
era um outro mundo, era uma outra seleção, era um outro tempo. Muitos, a maioria dos jogadores que vinham do pentacampeonato jogando as eliminatórias de 2003. De novo, a seleção brasileira foi horrível. De novo, um péssimo jogo. De novo, uma derrota. Olha, como é possível, imagine só, ganhou do Peru no segundo jogo, esquece o primeiro jogo com a Bolívia, ganhou do Peru com um gol de cabeça de um zagueiro no finalzinho. Depois fez um outro gol de cabeça no jogo com a Venezuela, também de zagueiro na cobrança de escanteio. Empate com a Venezuela em casa. Depois uma derrota 2-0 para o Uruguai. E agora toma de virada da Colômbia por 2-1. Repito, a primeira vez que a Colômbia vence a seleção brasileira em uma eliminatória de Copa do Mundo. E é a primeira vez que a seleção brasileira perde 2 jogos seguidos em eliminatória de Copa do Mundo. Não é assim que se faz história, a história é outra. A história do futebol brasileiro é outra. É uma história de vitórias, de grandes exibições, de grandes conquistas. Tá bom, tem um 7-1 aqui, tem um 3-0 ali, mas a seleção brasileira sempre foi respeitada. Hoje, ninguém mais tem medo de jogar contra a seleção brasileira como se tinha até algum tempo atrás, quando tínhamos jogadores que realmente decidiam nos seus clubes e decidiam na seleção brasileira. Vem aí a Argentina. O que irá acontecer no Maracanã? Tá bom, a Argentina perdeu em casa do Uruguai por 2-0, mas é a Argentina. Mas nesse momento, antes do jogo com a Argentina, e você pode continuar ouvindo esse comentário, depois do jogo com a Argentina, a gente vai fazer outro, vai começar de novo. Tomara que a seleção consiga jogar bem melhor. Tomara que o Diniz tenha um pouco mais de cautela ao montar o time, porque do jeito que vai, a coisa está muito complicada. Mas nesse momento o Brasil é 5º lugar. Depois de 5 rodadas, é 5º colocado. Vai classificar para a Copa do Mundo? Vai. É praticamente impossível não chegar ali entre os 6. Mas olha, volto a repetir. Não temos time. Não dá para jogar dessa forma. E, olha, não sei se já viu uma seleção brasileira tão ruim e tão fraca como essa. Vai lá, plim! Vai lá, faça a sua inscrição. Estamos juntos aqui, sempre conversando, torcendo para que a seleção brasileira possa se recuperar. Não é de resultado, não. É que possa jogar um pouco melhor. É muito triste ver a seleção brasileira jogando dessa forma.